Olá pessoal, tudo bem? Então, na sequência do nosso curso de Segurança Pública, no bloco passado estava trabalhando aí com as competências da Polícia Federal, especificamente ali na Lei 10.446. Importante aqui destacar que a Polícia Federal, deixa eu só ajeitar aqui no meu material, esse scroll não está funcionando, tá? A Polícia Federal, ela apura infrações penais contra a ordem política e social. A Polícia Federal apura infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. A Polícia Federal apura infrações penais em detrimento de autarquias federais. Lembrando que dentro desse conceito de autarquias federais existem as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, como a Anatel, a ANEEL e assim vai. Temos também que a Polícia Federal, ela apura infrações penais em detrimento de empresas públicas federais. E aí você tem que lembrar que o Correio, ele é uma empresa pública federal, e quando tem ali um crime que ocorre em detrimento de uma agência dos Correios, se essa agência for uma agência credenciada pelos Correios, não é efetivamente ali a agência em si, é um credenciamento, como se fosse uma franquia, perfeito? Quando ocorre o crime lá, a competência para julgar esse delito vai ser da Justiça Estadual, perfeito? Isso já caiu em prova de delegado de polícia, acho que foi delegado de polícia do... oh meu Deus do céu, agora Mato Grosso, salvo engano foi Mato Grosso. Então quando for ali uma agência própria dos Correios, competência da Justiça Federal, uma agência franqueada pelos Correios, se ocorrer o crime nessa agência franqueada, competência da Justiça Estadual. Se for uma agência comunitária dos Correios, o crime ocorrendo lá, a competência da Justiça Federal. Perfeito, professor. Você falou em competência, seja da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Agora, em característica de investigação. Em característica de investigação, aí eu não vou falar competência, porque competência é uma terminologia utilizada para o Poder Judiciário. Nós temos aí a atribuição da Polícia Federal para investigar crimes que ocorram em detrimento ali de uma agência própria dos Correios. Quando você tem uma agência franqueada, a competência da Polícia Federal, mas indiretamente atingiu ali os Correios? Sim. Então, meus amigos, eu tenho a atribuição a própria autoridade policial federal que vai investigar esse crime, porém, quem é que vai julgar? A Justiça Estadual. E se for uma agência comunitária, Polícia Federal investiga, Justiça Federal vai julgar. Tudo bem? Ok? Então, praticamente é isso. E aí eu entrei no mérito, deixa eu ver a prova de quem foi, rapaz, que eu estou tentando lembrar aqui no material. Foi uma prova de delegado da Polícia Civil de 2017, da onde? Mato Grosso. Isso aí, caiu essa questão de prova, tá bom? E aí nós trabalhamos com a Lei 10.446 de 2002. E a Lei 10.446 de 2002, ela vai regulamentar a atuação da Polícia Federal quando ocorrem crimes que gerem repercussão interestadual ou internacional e exige ali a repressão uniforme. Mas, professor, o que é isso? Lembrando, lá no artigo 1º do nosso Código Penal e também dentro do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Para você entender essa repercussão interestadual ou internacional e a exigência de repressão uniforme, você tem que ler a 10.446 de 2002, que diz o seguinte: quando ocorre um sequestro, um cárcere privado, uma extorsão mediante sequestro, por motivação política ou em decorrência da função pública da pessoa, quem é que vai investigar? Polícia Federal. Formação de cartel, quem é que investiga? Polícia Federal. Crimes que geram ali, que estejam relacionados à violação dos direitos humanos, e o Brasil se comprometeu a reprimir esse tipo de delito por meio de tratados e convenções internacionais, quem é que vai apurar esse tipo de crime? Polícia Federal.
Quando você tem furto, roubo, receptação de cargas que ocorram em mais de uma unidade da federação por meio de associação criminosa, lá na lei está dizendo quadrilha ou bando, mas quadrilha ou bando não existe mais, você tem ali a associação criminosa, perfeito? Então, quando esse delito ocorre por associação criminosa, que pratica em âmbito internacional esse tipo de crime, ou esses tipos de crime, ou em âmbito interestadual, quem é que vai investigar? A Polícia Federal. Tudo isso eu trabalhei com vocês, e aí faltou o inciso 5º lá da nossa legislação. Pode jogar na legislação, por gentileza? Olha só. Quando eu tenho aqui na legislação, avaliando aqui a característica de competência da Polícia Federal, a PF ela vai apurar a falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, inclusive pela internet, depósito ou distribuição de produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, perfeito? Então, nessa característica aí importantíssima, que você analisa a competência da Polícia Federal, eu quero lembrar que quando você tem aí uma alteração, uma adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos, não podemos, ou medicinais, não podemos esquecer que esse tipo penal também se enquadra como crime hediondo. Então, doutores e doutoras, se a Polícia Federal ela é competente para investigar a falsificação, a corrupção, a alteração, a adulteração de produtos medicinais ou para fins terapêuticos, né, o depósito, né, o produto falsificado, ou corrompido ou adulterado, você tem que entender que essa relação que vem aqui foi por meio de uma alteração da 10.446 de 2002, que vem em 2013. Tudo bem? A importância aí da Polícia Federal combatendo essas associações criminosas ou até organizações criminosas que são especializadas aí no âmbito da adulteração, falsificação de produtos terapêuticos, farmacêuticos, medicinais e assim vai. Tudo bem? Ok? Temos aí uma outra competência da Polícia Federal, mas antes de trazer essa competência, vamos reforçar. A primeira competência da Polícia Federal, dentro aí do contexto de ação de repercussão interestadual ou internacional e repressão uniforme, eu tenho a questão do sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro por meio de motivação política, desde que haja ali uma motivação política, ou quando você tem ali que esses crimes ocorrem em decorrência da função pública da pessoa. Esse é um ponto. Formação de cartel, a Polícia Federal vai investigar. O que mais? Crimes que gerem aí violações a direitos humanos, que o Brasil se obrigou a reprimir por meio de tratados e convenções internacionais. Nós temos o furto, o roubo, a extorsão de cargas que ocorram por associação criminosa, que seja em âmbito interestadual ou internacional, e aí essa questão que eu acabei de falar para vocês da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos farmacêuticos, medicinais, né, cosméticos aí em si, que sejam ali utilizados para um certo contrabando, vamos colocar aqui a comercialização de produto ilícito, visando aí financiar organizações criminosas ou associações criminosas. Esse é o contexto aqui da lei. Tudo bem? Perfeito? E aí você tem uma inovação legislativa, essa não é tão recente, ela é de 2015, que traz a competência da Polícia Federal para apurar as infrações penais, que sejam especificamente o furto, o roubo, o dano contra as instituições financeiras, a questão aí de a explosão de caixa eletrônico em associações criminosas que atuem em mais de um estado da federação. Então vamos jogar na tela para visualizar essa questão? Vamos lá? Eu tenho aqui o seguinte, ó, tá lá, inciso 6º. No inciso 6º, você tem o furto, o roubo, o dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias. Deixa eu só mudar aqui a caneta para facilitar. Beleza?
incluindo as agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios de atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Tudo bem? Conforme eu comentei com vocês. Então, pessoal, tem que tomar um certo cuidado. Ó. Aqui já trouxe, em 2015, a atualização, a associação criminosa. Mas anteriormente aqui, no furto, receptação de cargas ou roubo, traz quadrilha ou bando. Cadê? E quando houver, aqui, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando não existe mais, tá, pessoal? É a associação criminosa 288 do Código Penal. Tudo bem? Aí vale a pena você lembrar, tem que lembrar, não tem jeito, né? A questão aqui da diferença que nós temos em relação à associação criminosa, à organização criminosa e à associação para o tráfico. Numa associação criminosa, você tem pelo menos 3 pessoas, 288 lá do Código Penal. A organização criminosa, você tem pelo menos 4 pessoas, está na 12.850. E quando você tem a associação para o tráfico, pelo menos 2 pessoas. Professor, computa-se ali os inimputáveis e os agentes que não foram identificados? Computa-se. Então o indivíduo pode responder por associação criminosa, organização criminosa ou associação para o tráfico, mesmo não se identificando quem estava com ele na prática da ação delituosa. Tudo bem? Aí um detalhe interessante é, tanto a associação criminosa quanto a organização criminosa, quanto a associação para o tráfico, não são considerados crimes hediondos. Então, reforço para vocês, a associação criminosa, a organização criminosa, a associação para o tráfico, não são considerados crimes hediondos. Tudo bem? Mas não se preocupe, tudo isso eu coloquei para vocês no material. Joga na tela para mim, por gentileza. Então, ao analisar o material, eu sei que agora eu tenho a letra da lei, mas vamos botar a tabelinha que eu acabei de falar. Está aqui, ó. Na tabelinha, eu tenho a associação criminosa 288 do Código Penal, pelo menos 3 pessoas. Organização criminosa 12.850 de 2013, pelo menos 4 pessoas. A associação para fins de tráfico, pelo menos 2 pessoas. Computa-se inimputáveis e agentes não identificados. Nenhum dos crimes acima é hediondo ou equiparado a hediondo. Então, ponto aí importantíssimo, tá bom? Responde por associação criminosa aquele que cometer infração penal? Não. A associação criminosa é somente para aquele que comete crime. Agora, a organização criminosa, o indivíduo vai responder se ele praticar infração penal, ou seja, crime ou contravenção, que a pena máxima seja superior a 4 anos ou que tenha caráter transnacional. E a associação para o tráfico? A associação para o tráfico, o indivíduo responde se ele estiver praticando os crimes do artigo 33, lá da Lei de Drogas, 33 caput, né? 33 parágrafo 1º e o 34. Então é importante aí esses conceitos, você tem que lembrar desses conceitos específicos, porque quando você tem uma prova de concurso público, principalmente se for uma prova aí da área policial, com certeza a questão vai ser multidisciplinar. Eles podem misturar 10.446 de 2002 com alguns conceitos de direito penal. Você vê aqui, e você tem que saber disso, não tem jeito, você vê que o inciso 6º traz aí a característica da associação criminosa. E lá no inciso 4º, fala em quadrilha ou bando, ou seja, está aí desatualizado. Se a associação criminosa ela é composta pelo menos por 3 pessoas que tem aí a finalidade de praticar crimes, na prova, o examinador ele pode colocar que a associação criminosa será configurada quando pelo menos 3 pessoas se unem com liame subjetivo na intenção de praticar infrações penais. Está errado, porque a associação criminosa é somente para crimes. Tudo bem? Tem aí a organização criminosa, 12.850, que ela é composta por pelo menos 4 pessoas que querem praticar infrações penais. Mas a infração penal, ela tem que ter pena máxima superior a 4 anos, ou essa infração penal tem que ter caráter, na verdade, transnacional. A associação para o tráfico, pelo menos 2 pessoas, e sendo 2 pessoas,
elas praticam crimes do artigo 33 caput, que é o tráfico ali estrito sensu na sua essência. O 33, parágrafo 1º, que traz ali certas modalidades, né, de tráfico, como, por exemplo, ali, ter ali os produtos que são subsidiários para fabricar a droga, por exemplo, os maquinários, né, as sementes ali de maconha, né, enfim, tem uma coisa nesse sentido. Então tem que ler a 11.343 de 2006. Estou, na verdade, só pincelando noções, porque a minha área não é direito penal, é direito constitucional, mas como pós-graduado em área de segurança pública, eu estudei essa parte, então só estou essa característica. E temos aí, dentro da Associação para o Tráfico, do artigo 34, que, salvo engano, 34, ele está caracterizado quando se tem aí uma situação de financiamento do tráfico. Tudo bem? Depois dê uma conferida. Então é isso. Na tela, por gentileza, eu coloquei essa tabelinha para vocês. Então, ao analisar aí a tabelinha, deixa eu puxar, você tem lá a associação criminosa. A associação criminosa 288 do Código Penal, organização criminosa e associação para o tráfico. A associação criminosa, série indeterminada de crimes. Então você visualiza aí na tabela, quando eu tenho uma associação criminosa, tem uma série indeterminada de crimes. Organização criminosa, prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E a associação para fins de tráfico, basta um único crime, dos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34. Então não preciso notar, já está tudo aí para vocês, tudo bem? E agora vem a novidade, a principal novidade, né? A principal novidade, pessoal, é o inciso 7º, da Lei 10.446, né, de 2002, que trouxe o seguinte: crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. Então, o que é esse conteúdo misógino? Já está explicado aqui. Conteúdo misógino é aquele que difunde o ódio ou a aversão às mulheres. Então, não tem ali, não precisa ir ao dicionário, já está. O próprio legislador se preocupou em explicar isso. Mas, professor, essa legislação é recente, é a Lei 13.642 de 2018. Uma lei extremamente recente, salvo engano, tem uma semana só. Então, nosso conteúdo aqui está extremamente atualizado, 13.642 de 2018, que traz aí o inciso 7º, alterando a Lei 10.446 de 2002. Ok? Tudo bem? Então, vale a pena aí analisar. E dentro aqui desse contexto, o que eu posso contribuir para vocês? Deixa eu só tirar aqui e botar do ladinho. O que eu posso contribuir? Em relação à competência. Então, você tem aqui um inciso 7º que traz competência. Aí eu vou analisar, seja para a investigação e para o processo. Quando tem a investigação, a competência, na verdade, a atribuição, ela vai ser de quem? Da Polícia Federal. Em relação à parte processual, como isso não atinge bens, serviços, interesse da União, autarquias federais, né, empresas públicas federais, isso não tem nada a ver, perfeito? Isso não tem nada a ver com a Justiça Federal. Então, em regra, o processo vai ser julgado pela Justiça Estadual, ok? Então, você tem aí competência de investigação, Polícia Federal, processo, regra, Justiça Estadual, excepcionalmente Justiça Federal, se atingir bens, serviços e interesses da União, autarquias federais ou empresas públicas federais. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí, esse é o conteúdo atualizado aqui do nosso material, uma lei que tem uma semana só. Por isso que eu estou regravando todo o curso de segurança pública. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma questão de prova. Olha aí que interessante. Se o titular de secretaria de determinado estado da federação for sequestrado e o caso tiver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme,
Então a investigação a ser feita pelo DPF, letra A, dependerá de autorização do ministro da Justiça se o crime tiver motivação política. Essa é a letra A. E aí? Letra B, dependerá de mandado do ministro da Justiça se o crime acontecer por motivação política. Letra C, independerá de autorização se o crime for cometido em razão da função pública exercida ou motivação política. Letra D, dependerá de autorização do ministro de Estado da Justiça se o crime ocorrer em razão da função pública exercida. Letra C, dependerá de mandado do ministro de Estado da Justiça se o crime se der em razão da função pública exercida. Bom, doutores e doutoras, vamos analisar com muita calma, com muita propriedade. Essa questão, ela até reporta alguma passagem do parágrafo único da 10.446, que diz o seguinte: atendidos os pressupostos do caput, ou seja, repercussão nacional ou interestadual, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro do Estado da Justiça. Então, o que acontece? O próprio parágrafo único estabelece que o núcleo ele é exemplificativo, ou seja, além das atribuições que estão previstas acima dos incisos 1 ao inciso 7º, podem existir outros casos que a Polícia Federal vai investigar se tal providência for autorizada ou determinada pelo ministro do Estado da Justiça. Tudo bem? Mas essa questão aqui, que é uma questão de delegado, deixa eu ver, isso, de delegado lá do Mato Grosso, que você tem que tomar um certo cuidado, não tem nada a ver com o parágrafo único. Por quê? Se o crime é sequestro, olha só, sequestro, o sequestro pode ser investigado pela Polícia Federal? Pode. O sequestro pode ser investigado pela Polícia Federal. Mas desde quando o sequestro, Tiagão, ele pode ser investigado pela Polícia Federal? Ele vai ser investigado pela Polícia Federal quando esse sequestro ele tiver uma motivação política, ou seja, a vítima ela foi sequestrada em decorrência de uma motivação política, ou quando o indivíduo ele é vítima do sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro, em decorrência da função pública que essa pessoa exerce. Então é muito comum, vamos colocar aqui, situação hipotética, o gerente da Caixa Econômica Federal, ele foi vítima de um sequestro ou cárcere privado ou extorsão mediante sequestro, porque na verdade a Polícia Federal, porque na verdade os criminosos estavam com a intenção, em decorrência da função pública exercida pela vítima, ter alguma vantagem para obter ali o dinheiro que estava dentro da Caixa Econômica. Tudo bem? Então, de quem é a competência para investigar esse crime? Polícia Federal. Então, no caso aqui, ao citar sequestro, você tem que lembrar do inciso primeiro, competência da Polícia Federal se houver motivação política ou se esse crime ocorrer em decorrência da função pública exercida da pessoa. Não precisa de autorização do ministro da Justiça, não precisa de outros requisitos, porque a situação já está ipsis literis, ou seja, tipificada dentro ali, numa tipificação formal, dentro da 10.446. Então, ao analisar a questão, vamos lá na tela mais uma vez, quando eu analiso a questão, a letra A, quando fala dependerá de autorização do ministro da Justiça, errado. Letra B, dependerá de mandado do ministro da Justiça, errado. C, independerá de autorização se o crime for cometido em razão da função pública exercida ou por motivação política. Acabou. É essa a nossa resposta. Tudo bem? Então tá aí. Letra C é a nossa resposta. Ok, pessoal. Então está aí o gabarito. Deixa eu só tomar uma aguinha. E vamos que vamos. Olha lá.
eu tenho o seguinte, ó, competência, aí atuando mais com as competências da Polícia Federal, deixa eu falar um pouquinho, e depois eu mostro o material para vocês. A Polícia Federal, ela vai prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando ou descaminho, desde que não prejudique a atuação de outros órgãos ou até a atuação fazendária. Esse dispositivo, ele mostra com clareza solar que a Polícia Federal, ela é híbrida, ela atua tanto na prevenção do crime, quanto na parte da repressão do crime. Então, se a Polícia Federal ela vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, poxa, que interessante. Então, você tem aí a atuação da PF, que não é exclusiva, tem que deixar claro isso, não vai ser exclusiva, porque a Polícia Civil pode investigar ações de tráfico? Sim. Mas quando você tem ali tráfico internacional ou interestadual, a Polícia Federal ela vai investigar, aí sim. Agora, se for um tráfico que ocorra dentro do Estado, Polícia Civil investiga. Então, a Polícia Federal não pode atrapalhar as ações de outros órgãos que são competentes. Tudo bem? E aí vem aquela questão, olha só que interessante, hein? Vem aquela questão que a Lei 10.446, que nós acabamos de ver em seu parágrafo único, destacando que se o ministro da Justiça ele requisitar, a Polícia Federal poderá apurar outras infrações penais de interesse do ministro da Justiça. Entenderam a ideia? Então, quer dizer, quando a Polícia Civil ela apura o tráfico ilícito de entorpecentes em âmbito estadual, nada impede que a Polícia Federal também apure por meio de uma requisição do ministro da Justiça. Você se lembra desse parágrafo único? Ah, professor, eu não lembro, não. Então, vou mostrar para vocês. Joga na tela, por gentileza. Então, olha aqui o parágrafo único da 10.446. O parágrafo único diz o seguinte, ó. Atendidos os pressupostos do caput, né, repercussão nacional ou interestadual, o Departamento da Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro da Justiça. Então, outros casos, tendo aí repercussão interestadual ou internacional. Então, a Polícia Federal ela vai apurar o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, lembrando que você tem que ler a lei de drogas, não tem para onde fugir, principalmente você que vai fazer um concurso da área policial, tem que entender o artigo 33, tem que saber que quando o delegado de polícia ele instaurou o inquérito e durante a ação de investigação, será que ele pode colocar ali um juízo de valor no inquérito dizendo que o indivíduo é traficante? Sim, ele pode colocar em decorrência da natureza da ação delituosa, né, dos antecedentes criminais, da quantidade de droga, ou seja, uma série de fatores. Tudo bem? Perfeito. Então, eu coloquei aqui para vocês o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não vou mostrar agora, mas vamos falar então outra ação da Polícia Federal, que é em relação ao contrabando e ao descaminho. Perfeito? Então você tem que a Polícia Federal, ela apura o contrabando e vai apurar o descaminho. Isso, é claro, sem tirar, ou melhor dizendo, atrapalhar competências de outros órgãos que são ali de natureza, estrito senso, dentro ali da atividade de investigação, que seja relacionada ao perfil daquele órgão policial. Então, o que eu quero estabelecer aqui com vocês? Segundo a súmula 151 do STJ, quando você tem um crime de contrabando, significa comercialização de produtos ilícitos. Até aí tudo bem. E essa comercialização de produtos ilícitos, qual é o local de competência? Quando que é definido ali a competência que envolve ali o contrabando? A competência, segundo essa súmula 151 do STJ, é pelo juiz federal, porque contrabando é a comercialização de produtos ilícitos em âmbito internacional. Então a competência é do juiz federal do local da apreensão da mercadoria, ou do produto, né, de contrabando. Então essa é a súmula 151 do STJ. Vamos confirmar? Vamos jogar na tela, por gentileza? Eu tenho até que confirmar essa súmula. Então, confirmando aqui,
Eu tenho tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, está lá, ó, contrabando ou descaminho. Súmula 151 do STJ, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juiz federal do lugar da apreensão dos bens. Lembrando que o descaminho é comercialização de produto lícito, mas tentando se burlar o fisco. Mas seja a ação do tráfico, seja a ação do contrabando ou descaminho, não pode prejudicar a ação fazendária e também não pode prejudicar a atuação de outros órgãos públicos. Tudo bem? Como a Polícia Civil ali que você está visualizando. Bom, para complementar a nossa aula, é importante sempre fazer questões de prova. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar as questões, são questões da banca, a maioria delas da banca CESP-MDB ou adaptadas, para você julgar certo ou errado. Vamos lá? Está aqui. Julgue certo ou errado. A Polícia Federal tem competência institucional para prevenir e reprimir com exclusividade o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Doutores e doutoras, será que a PF ela vai prevenir e reprimir com exclusividade o tráfico, o contrabando, o descaminho? E aí? É com exclusividade, ou seja, só a PF que vai reprimir o tráfico, o contrabando e o descaminho? Não. Então, essa questão está errada. Questão errada. Tudo bem? Deixa eu só tirar aqui essa parte que o sublinho está trabalhando. Beleza. Então, tá aí. Vamos lá. Questão 28. Compete à Polícia Federal, com exclusividade, realizar ações condimentes ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao contrabando e ao descaminho. E aí? Mais uma vez, né? Isso aqui é questão de outro ano. A polícia, com exclusividade, ela vai agir em face aí de investigando o tráfico, o contrabando desse caminho. É somente ela? Não. Então, questão errada. Vamos para a próxima questão. Para que seja praticado crime de estelionato contra instituição privada que integra o SUS, a instauração do inquérito policial é atribuição constitucionalmente prevista para a Polícia Federal. E aí? Isso é verdade? Então tem que tomar um certo cuidado aqui, tá? Foi praticado um crime de estelionato contra uma instituição privada que integra o SUS. Ok? Então não atingiu diretamente o SUS. A instauração de inquérito policial é atribuição constitucionalmente prevista pela Polícia Federal? Não. Questão errada. Tudo bem? Então, doutores e doutoras, você tem aí uma situação em que eu tenho um delito de estelionato que atingiu uma entidade privada que integra o SUS. Não significa que foi em detrimento de uma autarquia federal, porque o SUS é uma autarquia federal, tudo bem? Deixar claro aqui. É competência da Polícia Federal apurar infrações penais que atinjam diretamente a autarquia federal. Aqui não está claro que essa infração penal, esse crime de estelionato, atingiu a autarquia federal. Não está claro. E se não está claro isso, meus amigos, não tem como afirmar que é competência da Polícia Federal. Por isso que essa questão ela está errada, ok? Então vou colocar aqui para você, eu coloquei, né, o gabarito errado. E aí, se for avançar dentro do estudo das competências da Polícia Federal, deixa eu só olhar um tempo, tranquilo. Você tem que a Polícia Federal, ela é uma polícia marítima, uma polícia aeroportuária e uma polícia de fronteiras. Então, cuidado. PRF, Polícia Rodoviária Federal, não é polícia de fronteira. Ah, mas professor, a PRF também atua na fronteira. Sim, na fronteira que tem rodovia, pô. Será que em toda a fronteira temos rodovias? Não. Então a polícia de fronteira é a Polícia Federal. A polícia marítima e aeroportuária é a Polícia Federal. Mas é claro que nada vai interferir dentro da atribuição da Polícia Federal numa atribuição que seja da Marinha, numa atribuição residual da Polícia Civil, que tem helicópteros, perfeito? Que tem barcos,
ou da Polícia Militar, ou da Polícia, ou do Corpo de Bombeiro Militar. Os dois têm helicópteros e têm ali barcos. Mas essas ações desses órgãos estaduais são ações residuais. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a Polícia Federal tem essas atribuições definidas na Constituição Federal sem atrapalhar atribuições de outros órgãos, ok? Deixa eu mostrar para vocês a lancha blindada da Polícia Federal, que eu tirei foto aqui na Marina da Glória. Para você ter ideia, estamos aqui a uns 4 quilômetros por aí, né, Thiago? Mais ou menos, né, uns 4 quilômetros da Marina da Glória. E lá ficam alguns barcos da Polícia Federal. Então, deixa eu só mostrar para vocês. Está aqui, ó, a lancha blindada da Polícia Federal. Perfeito? A Polícia Federal como Polícia Marítima. Nesse dia, por coincidência, estava tendo um treinamento da Polícia Federal. E aí eu até acompanhei esse treinamento. Como é que funciona aqui? Bom, a lancha é blindada, tem um bote aqui que fica amarrado à lancha. Aí você tem 2 atiradores de elite que ficam nessa parte, você tem 2 que ficam conduzindo o barco e você tem 2 policiais federais uniformizados com roupa de mergulho. E aí quando ocorre uma abordagem, né, da lancha em relação a uma embarcação, o que acontece? Os mergulhadores, eles saltam ali na água, enfim, para procurar algum objeto que seja produto de crime, porque a primeira ação do criminoso é jogar alguma coisa no mar, perfeito? Então os policiais federais mergulhadores vão procurar. Aqui você tem os atiradores de elite, eles sobem, né, no barco, um fica dentro da lancha, um policial federal fica dentro da lancha, e assim. E praticamente o treinamento é esse, tá? Então essa é a lancha blindada da Polícia Federal. Não podemos esquecer que quando a Polícia Federal ela atua em portos e aeroportos, vamos lembrar da função importante do papiloscopista, né? Papiloscopista que vai analisar ali questões vinculadas a passaporte. Então você tem ali o papiloscopista como um setor ali, não um setor, né, na verdade, um cargo importante da Polícia Federal, verificando ali os passaportes. E lembrando também que, apesar de da Polícia Federal ter essa competência de polícia aeroportuária, isso não vai eximir que os estados tenham também uma atribuição residual, isso é interessante, uma atribuição residual de polícia aérea ou polícia portuária ou polícia marítima. Isso é possível? É. Inclusive o Supremo trouxe uma decisão, né, em 2003, isso já é pacífico. No âmbito material, você tem aí na situação, no âmbito da decisão, no âmbito material da Polícia Aeroportuária Privativa da União, não se confunde com o policiamento ostensivo do espaço aéreo, respeitados, os limites das áreas constitucionais das Polícias Federal e a Aeronáutica Militar, se inclui no poder residual da Polícia dos Estados. Tudo bem? Ok? Perfeito. Olha só, o tema é tão importante que já caiu em prova. Aí vou colocar aqui a questão de prova para vocês, ó. Julgue certo ou errado, tá? O âmbito material da polícia aeroportuária confunde-se com o policiamento ostensivo do espaço aéreo. Assim, não pode a Polícia Militar dos Estados exercer atividade de radiopatrulha aérea, pois essa atividade é privativa da União. Negativo, né, pessoal? Por quê? Porque a atuação de polícia aeroportuária, será que confunde-se com o policiamento ostensivo do espaço aéreo? Essa é a primeira parte que está errada. Segundo, será que a PM não pode exercer uma atividade de radiopatrulha aérea? Pode, tudo bem? Então, questãozinha errada. E a PF é uma polícia de fronteiras? A PF é polícia de fronteiras, tudo bem? Então tá aí uma foto da Polícia Federal, que é a polícia de fronteiras. Eu não lembro se essa, porque faz muito tempo, né? Mas eu não sei se essa foto foi um aluno da Polícia Federal, ex-aluno, né, que hoje é policial federal, enviou para mim. Mas tá aí, pessoal, uma foto da Polícia Federal atuando como polícia de fronteiras. Na verdade, eu lembro que eu ministrei minha primeira aula para a Polícia Federal no concurso de 2001. Olha aí que legal. No concurso de 2001 foi que eu ministrei minha primeira aula para a Polícia Federal. Então,
Ao analisar aqui a atividade da Polícia de Fronteiras, eu vou finalizar com um dado importante. A Polícia Federal é a única polícia judiciária da União. Então tá aqui, ó. Polícia Judiciária da União em atividade exclusiva. É a Polícia Federal. Não podemos esquecer que se a Polícia Federal ela é considerada uma polícia judiciária da União, sendo aí uma atividade de repressão ao crime, tendo como instrumento principal o inquérito policial, vamos reforçar. No inquérito policial se busca provas? Em regra não. Em regra não se busca provas. Porque a verdadeira prova, conforme o artigo 155 do CPP, é aquela submetida a contraditório judicial. No inquérito policial busca-se elementos informativos. Mas excepcionalmente pode-se buscar provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ah, professor, não acredito nada que você está falando, até porque você é professor de constitucional, não é professor de processo penal. Relaxa, meu amigo, fique tranquilo, tá? Eu não vou ali dar informação errada para você. Então vamos fazer o seguinte, para você que é igual um São Tomé, quer ver, só acredita vendo, enfim, vou colocar o 155 do Código de Processo Penal para você analisar comigo. Pode ser? Tiagão, joga na tela, por gentileza. E aí vamos colocar aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal. Tá aí, ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente pelos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, quer dizer, no âmbito do inquérito policial, busca-se elementos informativos. Tudo certo? Mas, excepcionalmente, estão ressalvadas, excepcionalmente, busca-se provas cautelares, busca-se provas não repetíveis, busca-se provas antecipadas. Tudo bem? Professor, o que é uma prova cautelar? Aí vamos lá, vamos revisar. A prova cautelar é aquela que tem um contraditório diferido, aquela que o contraditório é posterior. Existe ali o risco de perecimento, então você tem exemplos aí, busca e apreensão, a interceptação telefônica. A prova não repetível, o contraditório também é postergado, é diferido. É aquela prova que não pode ser repetida no âmbito do processo, como por exemplo uma perícia de crime de estupro, uma lesão corporal. Então você tem aí naturalmente o desaparecimento da fonte probatória. Peço desculpa porque eu estou com o mouse e ele está apoiado no meu joelho, está saindo tudo errado, mas vamos lá. As provas antecipadas são aquelas que são exercidas num contraditório instantâneo, real. Então, por exemplo, a pessoa tomou 8 tiros, foi alvejada por 8 tiros. Então, essa pessoa no hospital está correndo risco de morte. E aí, meus amigos, no hospital vai o juiz, vai o promotor, vai o defensor ou o advogado, e aí colhe as provas que serão submetidas a contraditório real. Então são produzidas em observância do contraditório perante o juiz antes do momento processual adequado. Exemplo, artigo 225, testemunha enferma, velhice, com velhice ou suspeita de não mais existir a prova no momento da instrução processual e assim vai. Tudo bem? Característica isso do nosso processo, que é um processo acusatório. No Brasil não se admite mais o processo judicialiforme. Lembra do processo judicialiforme? O que é o processo judicialiforme? As contravenções penais antigamente, quando se tinha um auto de prisão em flagrante, já iniciava o processo. Ou uma portaria expedida pelo delegado ou magistrado, já iniciava o processo. Requerimento do MP, já iniciava o processo. Isso não pode mais. Então eu trouxe essa informação para você. O processo judicialiforme não é mais admitido no Brasil. Ok? Tudo bem? Então está aí, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos trabalhar com exercícios e dar continuidade ao nosso estudo da segurança pública. Ok? Forte abraço, fique com Deus. E aí, galera do Instagram?
Pessoal, todas essas aulas eu estou colocando no meu canal do YouTube, tá? Se você quiser se inscrever e ser notificado quando subir as aulas, é Prof. Luiz Alberto. Tá lá no canal do YouTube, você consegue acessar essas aulas, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, tá? Qual o nome do blog? Você pode colocar